PowerPoint aqui. Então é isso. Vocês estão supondo que vocês estão vendo a apresentação? Sim, dá para ver. Ok, obrigado. E aí, o que eu queria, assim, se vocês forem fazer pergunta, não tem problema nenhum de vocês abrirem o microfone e me perguntarem. Eu não sei se é uma deficiência do professor ou se eu que não sei manejar essas coisas direito, mas eu não consigo ver o chat, né? Então, às vezes, tem algumas questões que vocês colocam no chat, eu só vou ver depois quando eu interromper o compartilhamento. Então, não se inibam em abrir o microfone, me interromper sem problemas. Ok? Então, vamos lá. Na aula de hoje, eu queria dar sequência à aula que eu deixei ontem para vocês, certo? Na verdade, foi a aula que eu gravei na segunda noite com o pessoal do Noturno. Nessa aula, a gente começou a conversar já sobre os militares, né? Sobre o momento que eles assumiram, né? Fizemos ali uma espécie de panorâmica sobre quais são um pouco os problemas que a economia brasileira enfrentava no início ali dos governos militares, né? A gente tinha ali um momento de crise econômica, né? Uma crise meio relativa, se pensarmos que a gente já teve, depois disso a gente teve crises piores, né? Então a gente teve um momento aí de marolinha, vamos dizer assim, econômica, mas que foi uma discussão bastante intensa na literatura, na época, porque mesmo da gente não ter tido uma queda do PIB e coisas parecidas, né, a gente vinha de momentos de crescimento bastante altos, e depois, né, nas aulas seguintes, das aulas da semana que vem, a gente vai falar do milagre econômico e que também voltam a ter taxas elevadas de crescimento econômico. Então, esse período aí do início dos governos militares pega um período de crise que envolve, então, principalmente a economia brasileira na gestão posterior ao governo Juscelino Kubitschek, né? O governo Juscelino Kubitschek não deixa uma herança também tão simples assim para os gestores, né? Ele levou o setor público ao seu limite, vamos dizer assim, né? Em questões tributárias, orçamentárias, né? A gente tem questões externas importantes do balanço de pagamentos, dificuldades com balanço de pagamentos. O Brasil chega, inclusive, a ter negociações difíceis com o FMI, o Juscelino rompe com o FMI. E o período que vem posterior, né, é um período muito confuso, isso a gente talvez tenha conversado mais na aula passada, muito confuso do ponto de vista político, né, um esgarçamento político grande, né, dificuldade de formação de consensos, né, vamos dizer assim, uma presidência muito efêmera, vamos chamar assim, certo? O Jânio Quadros assumiu, ficou alguns meses, há uma indefinição de quem continua à cabeça do executivo, né? O presidencialismo é retirado da frente no primeiro momento, e entra o parlamentarismo. A gente vai ter no total ali 3 primeiros ministros, depois o presidencialismo volta, temos o Jânio, aí tem o golpe, o golpe de 64, tá certo? E aí o golpe, de alguma maneira, dá talvez não a melhor, mas dá uma solução a essa situação política, né? Resolve na paulada esse negócio, resolve nas armas, enfim. E tem aí os primeiros anos também difíceis de seu governo. Então é um período de crise econômica, certo? Em parte, uma parte da literatura ressalta muito essa crise política como causadora da crise econômica, mas a gente também tem algumas questões econômicas importantes que talvez expliquem essa queda, vamos dizer assim, do PIB brasileiro do período, e também a aceleração da própria inflação nesse momento, que a gente então conversou na aula passada.
né? A gente também conversou na sessão passada sobre o início dos governos militares, um pouco não diria a natureza política do golpe, certo? Quer dizer, mas uma discussão sobre o que se poderia esperar, vamos dizer assim, dado o conjunto de apoios que os militares tiveram quando fizeram a intervenção, né? Então, se esperaria ali, talvez, uma economia que passasse a ser uma economia de cunho mais liberal e uma economia de cunho mais tivesse uma volta, uma ênfase nas exportações, principalmente nas exportações de produtos com recursos naturais ou agropecuários, alguma coisa parecida com isso, né? O que, se eu não me engano, o Furtado chamou isso de uma possível pastorização da economia brasileira, em detrimento ao processo de industrialização que vinha sendo tocado. E o que a gente alega ali, que talvez os governos militares no Brasil não tenham tido essa guinada, vamos dizer assim, em direção a um modelo de desenvolvimento mais liberal, certo? Existe uma certa diversificação das fontes de dinamismo da economia brasileira, para usar os termos aí bonitos e bacanas que estão na literatura, né? Diversificação das fontes de dinamismo é muito chique, mas de fato a agricultura e as exportações elas têm um papel maior, vamos dizer assim, né? Tem uma atenção maior por parte da política econômica ao longo dos governos militares. Mas isso não significa uma alteração radical do modelo de desenvolvimento, no sentido que a indústria, né, a indústria aí no seu todo, certo? Quer dizer, a indústria de transformação, mas a indústria química, a indústria de bens de capital, a indústria ligada aos chamados bens intermediários, né, aço, siderurgia, minerais não metálicos, mineração, etc. A indústria continua sendo, vamos dizer assim, a variável chave, a variável dinâmica e a variável de interesse particular por parte da política pública. E, desse ponto de vista também, o próprio papel do Estado, ele tem, obviamente, algumas mudanças, mas a gente não pode dizer que os governos militares tenham adotado processos mais radicais de liberalização, de liberalismo, etc. A gente não vê o movimento de privatização, nem de desregulação muito forte, como a gente vai ver, inclusive na aula de hoje, muito ao contrário. E no final da aula passada, a gente começa a ver o PAEG, né? O PAEG, que é o plano do primeiro governo dos militares, é o plano do Costa e Silva, do Castelo Branco, né? Que é o primeiro dos governos militares, depois ele passa para o Costa e Silva, e o Costa e Silva a gente começa a ver na próxima aula. O Castelo Branco, então, durante o seu governo, na gestão econômica dada pelo Roberto Campos, do Ministério do Planejamento, e pelo Bulhões, do Ministério da Fazenda, ele adota o PAEG, né? E o PAEG tem uma série de particularidades, mas a forma como a gente conversou aqui dividir o PAEG em duas partes, né? Uma parte de estabilização, né? Estabilização da inflação, estabilização econômica, e uma outra parte de reformas institucionais. E na aula passada, então, a gente começou a falar sobre o processo de estabilização, que está incluído no PAEG, e fizemos principalmente uma discussão se até onde o PAEG é um plano ortodoxo ou é um plano heterodoxo, né? Talvez aí, principalmente numa questão que um dos colegas fez mais ao final da aula, né, essa discussão sobre o que é ortodoxo e do que é heterodoxo é uma discussão difícil, né? Porque ela é muito datada, vamos dizer assim, né? E cada data o que é heterodoxo, o que é ortodoxo é um pouco diferente, né? Muito provavelmente o que é ortodoxo e o que é heterodoxo hoje não é exatamente a mesma coisa do que foi há, então, 50, 60 anos atrás. Né? O que nós conversamos é que o PAEG, na verdade, tem uma mistura de políticas ortodoxas e heterodoxas. Né? A ortodoxia fica um pouco na conceituação de inflação de demanda que está por trás do plano, com alguns componentes, talvez, de inflação de custos. Né? Eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. E a parte heterodoxa do plano, certo? Quer dizer, além de uns outros conceitos de inflação mais um pouco diferentes desses conceitos clássicos de inflação de demanda, de custos, certo?
quer dizer, que são ideias, vamos dizer assim, mais que poderiam ser atribuídas a uma versão mais estruturalista de inflação e algumas coisas assim, também estão presentes, de certa forma, no PAEG, mas o lado mais heterodoxo, vamos dizer assim, do plano é o seu caráter gradualista. Né? Talvez hoje essa questão do gradualismo não seja mais alguma coisa tão heterodoxa assim, mas na época, vamos dizer assim, um órgão claramente ortodoxo, que é o FMI, provavelmente não via com muito bons olhos essa parte do plano do chamado gradualismo. O que vem a ser o gradualismo? O gradualismo são duas coisas, certo? Duas coisas que estão interrelacionadas. A primeira é um combate à inflação de não tratamento de choque, para usar gradualismo versus tratamento de choque era o debate. Então, de não tratamento de choque, ou seja, não visava acabar com a inflação imediatamente e nem visava ter, ao final do processo de estabilização, uma inflação muito próxima de zero. Ao contrário, uma política gradualista, então, pretendia a diminuição da inflação ao longo de algum período de tempo, né, 2, 3, 4 anos, no caso do PAEG, né, você imaginava ter uma inflação caindo, saindo de 100%, mas não caindo imediatamente para zero, né, caindo ao longo de 2, 3 anos, certo? E em direção a uma inflação também não de zero, mas de alguma coisa em torno de 10%. E note que 10%, que é a meta um pouco do PAEG, na verdade, ele vai deixar a inflação em praticamente 20%, não é uma inflação pequena. Né? Hoje a gente está xingando todo mundo aí, certo? E a inflação ainda nem chegou, né? Não chegou em 10%, né? Está em 7%, 8%. E a gente, então, a inflação brasileira nos últimos anos, principalmente depois do Plano Real, raramente tem ultrapassado os 10%. Né? E o que a gente tem agora então, o gradualismo tem essa ideia, né, de você combater uma inflação que está por volta de 100%, né, mas deixá-la, depois de 2, 3 anos, na ordem de 10%. O que implica na segunda condição, aí, por trás da ideia de gradualismo, o segundo elemento importante, que é a ideia de conviver com alguma inflação da ordem de 10% a 15%, a 20%. Né? Então, o plano prevê, vamos dizer assim, o convívio com essa inflação. Né? Esse convívio já era previsto em alguns outros planos anteriores, principalmente no PEN, feito pelo próprio Roberto Campos durante a gestão Juscelino Kubitschek, e o plano trienal, já um plano do governo João Goulart, com o Celso Furtado à sua frente. Esses outros planos também são gradualistas, né? Também prevêem um certo convívio com a inflação, o número é mais ou menos o mesmo, 10%, né? O número cabalístico desses planos é 17, né? Eu sempre digo 17 é o número mágico. Por que é 17? É 10% de inflação e mais 7% de crescimento do PIB real. Então, você tem um crescimento nominal do PIB previsto nesses planos na ordem de 17%. Mas, então, todos esses planos previam o convívio com a inflação. A diferença do PAEG é que ele não só prevê o convívio com uma inflação de 10%, como ele também altera as condições legais do Brasil, né, e acaba com aquilo que eles chamam de mito da legislação brasileira, que supunha que no Brasil a moeda era estável, ou seja, que não haveria inflação. Né? Então, a ideia é alterar um pouco a legislação brasileira para permitir um melhor convívio dessa inflação, né? E o convívio dessa inflação permitiria, então, a gente ter um crescimento, voltar a ter um crescimento de 7%. Então, aqui você tem duas coisas importantes nessa ideia de convívio. Né? Primeiro, vamos dizer assim, a ideia de convívio, você vai viver com inflação de 10%, que é a inflação, vamos dizer assim, necessária para viabilizar o crescimento econômico. Você não imaginaria um crescimento econômico da ordem de 7%, 8%, sem que o Brasil tivesse uma inflação por volta de 10%. Então, esse é um elemento chave dentro do gradualismo, essa compatibilização entre a estabilização e o crescimento, só que é uma compatibilização com uma inflação, como eu disse, não baixa. E a segunda consequência dessa questão do convívio é a necessidade de, talvez, você ter instrumentos que permitam um melhor convívio. E esses instrumentos que são, então, criados, em parte, justamente pelas reformas do PAEG,
mas que a gente já se referiu na aula passada. Né? E esses instrumentos são os instrumentos que a gente chama hoje de correção monetária ou de indexação. Né? Então, o que você vai alterar na legislação brasileira? Você vai alterar principalmente nos contratos feitos no Brasil, introduzir nesses contratos as cláusulas de correção monetária ou de indexação. Né? Então, o que são cláusulas de correção monetária ou de indexação? Como que eles foram introduzidos, a gente vai voltar a isso também hoje. Né? Por exemplo, dentro do... A correção monetária, na verdade, ela é introduzida oficialmente no Brasil na criação de um título público, né, na criação das ORTNs, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que é um título público que tem justamente esse R na palavra, R de reajustável. Né? Então, é um título público que vai render 5% ou algum juro, né, um juro X, mais correção monetária. Né? Então, por exemplo, ele vai render, sei lá, 5% de juros ao ano, mais correção monetária. Né? Então, os títulos anteriores eles só tinham o quanto de juros que ele iria receber. Então, eram juros nominais, normalmente, que podia estar implícito ali alguma perspectiva de inflação. Certo? Agora, o que você tem é a criação de títulos com os juros em termos reais, né, e mais uma correção monetária. Aí você tem que definir, obviamente, um indexador, um índice de preço, né, e aquele título, então, no prazo que vai ter, ele vai calcular a inflação por aquele indicador de preços. Então, a remuneração desse título vai envolver, né, a inflação, né, calculada por esse índice de preço, mais essa taxa de juros que foi definida no título. Então, é isso a introdução. Isso começou pela RTN, depois foi para a caderneta de poupança. A caderneta de poupança também tem essa ideia de correção monetária. Né? E isso depois começa a se espalhar. Isso vai para as normas tributárias, isso vai para as normas habitacionais, por exemplo, né? Não só dos financiamentos habitacionais, mas principalmente na própria lei do inquilinato. Né? E isso vai se espalhar por uma série de outras atividades e vai, aí, talvez não durante o período do PAEG, mas um pouquinho mais para frente, principalmente no governo seguinte, isso vai contaminar, por exemplo, os salários, apesar de já ter alguma coisa parecida com isso no PAEG, mas os salários, claramente, a partir do governo Costa e Silva, tem uma cláusula de correção monetária, ou seja, a partir de um ano, vamos dizer assim, você tem um reajuste do seu salário com base na inflação passada. E isso também vai para câmbio, certo? E aí a discussão que a gente fez no final da aula é um pouco esse espalhamento da visão de correção monetária hoje uma questão discutível, bastante discutível, né? Se foi uma boa ideia, se não foi uma boa ideia. Né? Ninguém acha uma má ideia você ter algumas cláusulas de correção monetária para viabilizar alguns títulos, algumas aplicações financeiras, alguns tipos de operação. Mas dado a cobertura, vamos dizer assim, que a correção monetária e a indexação dos contratos teve no Brasil, né, isso causou uma série de problemas para a economia brasileira, e talvez o maior deles é o fato, certo, dessas correções monetárias, desse processo de indexação, ter levado a uma mudança, vamos dizer assim, no comportamento da inflação no Brasil, que, vamos dizer assim, trouxe consequências ruins para a economia brasileira. Ou seja, essa ideia da correção monetária está por trás da ideia de inflação inercial, ou seja, se todos os preços, de quase todos os contratos brasileiros prevêem essa cláusula de correção monetária, então, todo ano, vamos dizer assim, a gente tem um aumento de preços dado pela inflação do ano anterior. Se teve inflação no anterior, os preços desse ano vão subir. E se os preços desse ano vão subir, vamos dizer assim, isso vai significar que esse ano eu vou ter uma nova inflação, se nada mais acontecer, exatamente do mesmo tamanho da inflação do ano seguinte, né, do ano anterior. E aí, no ano seguinte, justamente, a gente volta a ter uma nova inflação. Certo? Então, essa ideia de inércia inflacionária pode estar muito ligada, vamos dizer assim, à introdução da correção monetária, não à introdução da correção monetária em si, mas ao seu espalhamento, vamos dizer assim, por toda a economia brasileira e, principalmente, não só o espalhamento, mas também
a diminuição dos prazos pelas quais essa correção monetária, enfim, vale. Né? Hoje a gente tem correção monetária em vários lugares. Né? Vários preços públicos são corrigidos, vários contratos que dão os preços públicos, desde contratos de luz, água, enfim, serviços públicos, a contratos que você tem com as prestadoras de serviço de transporte, né? Os ônibus, a tarifa de ônibus. Em geral, uma boa parte desses contratos permitem aumentos de tarifas com causa de correção monetária. Né? A poupança ainda tem essas coisas também. Então, a gente ainda tem, mas os prazos são maiores, são prazos no mínimo de um ano, certo? Com algumas exceções. Então, tem a questão do prazo e a questão do espalhamento disso, inclusive a ideia de mecanismos informais de aumento de preços com base nessa ideia. Né? Quer dizer, mesmo o preço, sei lá, vamos dizer assim, do cara que vende chiclete aqui na esquina, né, certo? Né? O mercado informal, ele não tem um contrato, não tem uma correção monetária, mas ele corrige os seus produtos, porque todos os outros bens se corrigiram, certo? Então, tem uma espécie aí de correção monetária informal que proliferou na economia brasileira. Né? Mas isso foi na aula passada, né? Eu já gastei aqui metade da aula de hoje falando da aula passada. Vamos para a aula de hoje, certo? Quer dizer, o que eu queria ver na aula de hoje é uma coisa que eu deixei ainda sobre estabilização da aula passada, que a gente viu um pouco essa concepção sobre inflação mas a gente não viu o que eles fizeram na prática, certo? Para tentar derrubar a inflação. Né? Então, esse é um pouco o tema agora que eu queria conversar com vocês, quais são as principais medidas que foram adotadas pelo PAEG. Né? Além da ideia de introdução da correção monetária, que tem a ver mais com o lado chamado heterodoxo do plano, né? Essas medidas têm um pouco a ver com aquilo que eu chamei de lado ortodoxo do plano, né? Que são, quando eu disse na aula passada, de que se você olhar o PAEG, os principais elementos que eles chamam de demanda, tá certo, para a existência da inflação no Brasil, ele vai atacar. Então, o primeiro deles é a questão do déficit público. Né? Ele vai dizer que o Brasil tinha um problema de excesso de gastos em relação à receita, e isso era uma fonte inflacionária. Então, a proposta do PAEG e a implementação do PAEG foi de diminuir esses gastos e tentar acertar o déficit público. Né? A gente sempre tem muita dificuldade nesse período aí a calcular os dados de déficit público, não é tão simples assim, a gente tem uma confusão do ponto de vista orçamentário, mas, em geral, se aceita, certo, que os governos militares conseguiram, no primeiro ano, ter um melhor controle sobre o déficit público. Certo? Eles diminuíram aí o tamanho do déficit. Né? Em função, de um lado, de alguma diminuição de gasto, né? Mas principalmente, do outro lado, de um grande aumento de arrecadação, porque a gente não vai ver daqui a pouquinho, tem uma reforma tributária que foi colocada em cena e ela aumentou a arrecadação de impostos. Além desse aumento da arrecadação, se eu só olhar o setor público como um todo, eu também tenho um tarifaço logo do início. Né? Tem um aumento das tarifas públicas que, vamos dizer assim, diminuem o tamanho do déficit, principalmente dos déficits das empresas estatais ou das autarquias que fornecem serviços públicos. Né? Então, há uma diminuição do déficit por conta desse aumento de arrecadação e por conta de alguma diminuição de gastos. Nessa diminuição de gastos, alguns gastos que foram diminuídos aqui também são os cortes de subsídios. Né? O Brasil subsidiava tradicionalmente muito o trigo e a gasolina. Sabe? Quer dizer, e a gente teve alguns cortes desses subsídios do trigo e da gasolina. Agora, se vocês notarem, certo, tanto esse tarifaço como esse corte de subsídios, eles têm um efeito no longo prazo, certo, de cortar o déficit público, né, e a partir desse corte do déficit público, e não mais a necessidade de emissão monetária para financiar esse déficit público, eu tenho um possível efeito positivo sobre a inflação. Mas no curto prazo, a diminuição dos subsídios significa um aumento no preço do pãozinho, aí, no mínimo. Né? E esse tarifaço também tem um efeito inflacionário. Né? Então, no curto prazo, essa redução dos subsídios, esse aumento das tarifas públicas, tem um efeito de inflação no início. Então, o plano, assim como planos anteriores, né, o plano trienal, etc.,
a própria gestão do Jânio Quadros, se usa muito nesse período um conceito chamado de inflação corretiva, certo? O que é inflação corretiva? Inflação corretiva é o aumento dos preços que ocorrem no meio do processo de estabilização, e esse aumento de preço é decorrente de algumas medidas que você está usando. No caso aqui, o corte de subsídios e o aumento de algumas tarifas públicas, que tem no curto prazo, então, um efeito de aumentar os preços, de causar inflação no curto prazo, né? Mas que você imagina que no longo prazo tem um efeito benéfico no processo de combate à inflação, dado que ele diminui, no caso, o déficit público, né? Então, o PAEG ele tem uma série de medidas que tem essa ambivalência, vamos dizer assim, né? No curto prazo, ele significa um aumento de preços ou algum problema no curto prazo, mas ele, no longo prazo, ele tem um efeito potencialmente positivo para reduzir a inflação. Então, isso também explica um pouco a demora, vamos dizer assim, na redução da inflação dentro do processo de estabilização, porque algumas medidas acabaram acelerando a própria inflação no curto prazo, mas você imagina que depois dessas medidas, o responsável principal aí pelo processo inflacionário seja resolvido. E é isso que está acontecendo aqui. Então, espero que tenha ficado claro qual que é a ideia de inflação corretiva. Isso vocês vão ver em várias situações, em vários planos, certo? E no nosso caso aqui, né, os mais claros é esse corte de gastos através de subsídios, né, corte dos subsídios que se dá a produtos importantes como alimento e gasolina, e esse tarifaço inicial. De qualquer maneira, certo? Isso diminuiu o déficit, né, ao longo do tempo, do déficit público, né, e, além disso, eu também tenho os impostos, certo? A própria colocação de impostos, aumento dos impostos, você também pode ver como parte da inflação corretiva, certo? Quer dizer, ele também gera aumento, né, de custo nas empresas, etc., o que pode também ter um efeito inflacionário. Mas, de qualquer maneira, o déficit cai nesse período, né? E aí a ideia é de que você tem um efeito positivo aí, ao longo do tempo, com a redução do déficit público. Talvez um outro efeito importante na alçada do déficit público não seja nem tanto a redução do tamanho do déficit, mas a forma de financiamento do déficit público, né? Com a criação justamente daquelas ORTNs que a gente se referia há pouco, né, com a reforma financeira que existiu, né, além da reforma tributária, a reforma financeira também colabora nesse processo de estabilização ao criar títulos públicos, né, com os quais eu posso usar para financiar o meu déficit público, né? Até então, até 64, eu tinha muita dificuldade de colocação de títulos no mercado, tanto para fazer política monetária, como para fazer aí o financiamento do déficit público, né? Tem uma lei, principalmente até 1964, 64, que é a lei de juros, certo? A lei de 1933 é uma lei que estabelecia juros básicos de 12%, juros máximos de 12% nominais ao ano, né? Então, a lei da usura, que se chamava no Brasil, que era chamada no Brasil, né, estabelecia que a taxa de juros máxima dos títulos eram de 12%. A inflação aqui, quando o governo assumiu, certo, era de quase 90%. Né, e já vinha de um tempo, certo, que a inflação estava bem acima desses 12%. Né, então, você não conseguia colocar títulos com juros nominais, juros reais nessa economia, por conta dessa lei que limitava as taxas de juros nominais em 12%. Se a inflação é acima de 12%, qualquer título vai pagar negativo, certo? Quer dizer, em termos reais. Então, você não emite títulos. O mercado financeiro funciona com o máximo de duplicata, ou coloca juros meio por baixo do pano, né? Coloca tarifas administrativas nos títulos, etc., para fingir que a taxa de juros é de 12%. Mas você não consegue fazer operação de dívida pública dessa forma. Então, praticamente não existia. Então, não tinha como financiar o déficit público a partir de títulos públicos. E agora eu tenho essas novas formas de financiamento do déficit, com colocação de títulos no mercado, né? É óbvio que eu vou ter que pagar esses títulos no futuro, tem aí um aumento dos gastos no futuro com juros, que talvez eu não tivesse, né? Mas eu tenho, no curto prazo de volta, aí uma questão de você poder
financiar o déficit público sem que esse financiamento seja imediatamente inflacionário, porque antes o déficit era, no fundo, monetizado a partir de uma expansão monetária. Né? Então, essa nova forma de financiamento do déficit também colabora bastante com a diminuição do efeito déficit público e inflação a partir do PAEG. Né? A segunda questão aqui, tá certo, é a questão monetária. Né? Então, há uma proposta de aperto da política monetária. Aqui também tem uma reforma importante que a gente vai ver, que é a reforma do sistema financeiro e do sistema monetário. Existe a criação do Banco Central, a gente vê daqui a 5 minutos. Né? Então, eu tenho novas instituições para criar da política monetária, o que melhora muito os mecanismos de controle da política monetária. Né? E você tem, no fundo, de fato, um certo aperto da política monetária nesse período. E a gente vê claramente que isso existe, esse controle do crédito, certo? A gente vê pela subida das taxas de juros. Né? As taxas de juros subiram um pouco nesse momento, não é uma subida cavalar, né? Mas tem um certo aumento das taxas de juros. Se a gente olha os agregados monetários, certo? A quantidade de moeda, vamos dizer assim, emitida pelos seus vários conceitos, aí, a gente não vê tanto aperto assim, não. Certo? Quer dizer, você pode até dizer que teve uma expansão monetária, né? Mas é uma expansão também, se você olhar, bastante relativa, bastante baixa, vamos chamar assim, certo? Dado que eu tenho uma inflação de 100%, certo? Ao ano, 90%, 100% ao ano. Né? Então, existe esse aumento da oferta de moeda abaixo disso, né? Mas não é zero. Né? Então, não há uma escassez enorme de liquidez, certo? Quer dizer, então, há um crescimento dos meios de pagamento, de certa forma, certo? Quer dizer, mas, então, a gente pode dizer que a política monetária foi relativamente apertada, principalmente a partir de 66. Né? Em 65, eu tenho aumento, vamos dizer assim, nas reservas bancárias, nas reservas internacionais do Brasil, né? E esse aumento das reservas internacionais provoca um aumento da oferta de moeda. Então, o controle foi complicado por conta disso, certo? Mas a partir de 66, mesmo os dados quantitativos são mais claros que há uma restrição. Mas não é alguma coisa tão forte assim. Né? O elemento mais importante aqui é esses novos mecanismos de controle, e a gente percebe alguma política monetária mais apertada, dado o aumento das taxas de juros. Talvez o principal elemento a puxar, vamos dizer assim, os preços para baixo, a ser o elemento indutor de uma queda das taxas de inflação, seja a política salarial durante o período do PAEG. Né? A política salarial é vista aqui sob a dupla. A questão dos salários é visto aqui sob o duplo enfoque, vamos dizer assim. Né? O salário, de um lado, né, quando você olha para o lado da demanda, ele é responsável por aumento de consumo, certo? Então, há frases clássicas no PAEG, né, de que as excessivas concessões salariais feitas nos governos anteriores, né, levaram a um padrão, vamos dizer assim, a demandas excessivas, certo? Mas talvez o elemento principal aqui, certo, da crítica a esses aumentos salariais anteriores ao PAEG é que esses aumentos anteriores foram acima dos ganhos de produtividade do trabalho, né? E esses aumentos de salário provocaram problemas de custos nas empresas. Então, salário como demanda, salário como custo. Né? O fato aqui é que a política salarial durante o período do PAEG é uma política de arroxo salarial, ou seja, de diminuição do salário, tanto do salário mínimo, certo, como do salário médio, certo? Ou seja, o leque salarial todo reduziu-se, certo? Quer dizer, né, talvez alguns salários mais elevados não, tá certo? Mas os salários mais baixos e a média dos salários em termos reais caiu durante esse período. Né? Aqui a gente tem um gráfico, vamos dizer assim, sobre essa queda, é a parte, vamos dizer assim, do meio para a esquerda do gráfico. Né? A gente já vê que esse salário já vinha, de certa forma, apesar da alegação do PAEG que eles estavam excessivamente altos, né? O crescimento desse salário se fez na década de 50, principalmente, né? Mas na década de 60 ele já vinha caindo e com o PAEG continua
essa queda, né? Você vê essas subidas e descidas, né? Esse gráfico aí meio taquicardíaco, né? Então, esses momentos de subida são os reajustes de salário, e depois a queda é, em parte, os salários reais sendo comidos pelo processo inflacionário, né? Então, você tem aí a taquicardia dos salários, certo? E aqui a gente tem um pouco os dados mais anualizados de salários médios e reais, e esse cálculo do salário real, utilizando vários indicadores de preço aí, né, os índices de custo de vida da GV, o índice de custo de vida de São Paulo é o da FIP, né, da USP, e o outro é o índice de custo de vida do DIEESE. Né? Então, em todos eles, a gente percebe uma queda dos salários mínimos e dos salários médios até mais ou menos o ano de 68, depende aí um pouco do período que você vai pegar. Professor. Pois não. Uma dúvida, como que eles conseguem, assim, diminuir os salários? Porque se eu fazer isso hoje, eu acho que é muito difícil, tem muita pressão para não acontecer. Vamos lembrar o ambiente que você está ali em 64. Né? Você acabou de ter um golpe militar, né? Esse golpe militar atingiu de forma muito pesada todos os sindicatos trabalhadores, né? Na verdade, o alvo é esses movimentos mais ligados aos sindicatos, os partidos ligados, vamos dizer assim, aos trabalhadores, né? Então, uma parte importante do alvo do golpe, vamos dizer assim, é a intervenção nessas organizações da sociedade civil, certo? Isso foi feito, né? Então, os sindicatos, vários deles foram fechados, outras organizações da sociedade civil que tinham um pouco o papel de defender as rendas, vamos dizer assim, não o salário, mas as rendas das classes mais populares foram. Então, você tem, primeiro, esse ambiente político onde essas reivindicações têm muita dificuldade de ser levadas à frente. Segundo lugar, a gente está num ambiente, não diria de recessão técnica, certo? Mas a gente está num ambiente de diminuição muito forte do ritmo de crescimento, né? Então, a gente tem poucos dados para isso, certo? Mas provavelmente os dados de desemprego tenham subido também nesse momento. Então, essas duas primeiras considerações. A terceira consideração é que o governo impõe pela primeira vez uma política salarial, né? Então, institui-se uma política salarial, né, pela Circular 10 de 1965 do Gabinete Civil, que vai valer até 1968, que estabelece aumentos de salário. Então, é um pouco a indexação, o início da indexação dos salários, né? Então, como é que ela faz? Qual que é a política salarial? Então, a cada ano, os trabalhadores têm nas suas datas bases os momentos onde normalmente os sindicatos entrariam e negociariam novos contratos de trabalho, novas alterações nos contratos, principalmente nos salários. Então, agora, nessas datas básicas, não tem mais a intervenção dos sindicatos, o que você tem é uma política nacional de salários, né? Então, todos os salários nessas datas básicas sofreriam um reajuste de salário, né? Onde, por esse reajuste, você reestabeleceria, você faz uma conta e calcula o salário médio real, o salário médio dos últimos 24 meses, né? Calcula o salário médio real dos últimos 24 meses. Né? Então, se o seu salário está abaixo desse salário real médio dos últimos 24 meses, você aumenta ele até esse patamar. Né? Mais do que isso, você dá um aumento dado pela taxa de produtividade, né, do trabalho, é uma taxa que vai ser definida pelo governo, e você também dá um aumento dado por uma inflação programada futura para compensar, vamos dizer assim, a aceleração da inflação. Tá? Então, essa é a nova política. Aonde estão as pegadas aqui? Certo? Quer dizer, onde estão as artimanhas que o governo utilizou, principalmente nesse período, para reduzir os salários? Primeiro, em relação a essa inflação programada futura, né? Ela sempre foi muito subestimada. Normalmente, você sempre programava uma inflação futura, metade da inflação que efetivamente acontecia, certo? O que teria acontecido. Então, você está prevendo 10% de inflação em 66, né? A inflação vai ser de 20%. Né?
Então, aqui está um elemento do arroxo. Você não atualiza os salários reais pela real inflação. Você, vamos dizer assim, subestima a indexação. O segundo problema está nessa questão de restabelecer o salário real médio nos últimos 24 meses. Aí é uma questão de cálculo, certo? Mas se vocês olham um gráfico como esse, certo? Quer dizer, se você tivesse uma inflação constante, você teria que ir calculando, vamos dizer assim, esse salário real ao longo de um ano, dos últimos 24 meses. Né? Quando a inflação ela é constante, né, essas subidas e descidas elas são constantes, né? Elas são bonitinhas, vamos dizer assim. Né? Elas sobem, descem, e depois elas voltam para o mesmo patamar e desce, sobe e desce. Quando, vamos dizer assim, eu tenho uma inflação acelerada, eu tenho a inflação como que está aí. Né? Ou seja, essas subidas e descidas vão crescendo. Certo? Né? Quando eu tiro a média desse gráfico aqui, e quando eu faço o prazo ser muito longo e a inflação acelerar de maneira muito forte, eu tendo a subestimar a média. A média ela vai ficar inferior se você comparar a situação de uma inflação constante. Então, o que eu tenho aqui é mais ou menos o seguinte, certo? Quer dizer, eu estou restabelecendo o salário real médio nos últimos 24 meses. Se a inflação nos últimos 24 meses tivesse sido constante, ou se eu tivesse falado num período curto de tempo, não 24 meses, são 2 anos, né? Provavelmente aqui eu teria um salário real médio relativamente, que eu não perderia muito dinheiro. Mas como eu tenho, no período anterior, uma inflação que está crescendo de maneira acelerada, ela vai sair ali dos 30% ao ano para 90% ao ano nesses 2 meses, nesses 2 anos, desculpa, 90% a 100% ao ano, né? E se você pegar alguns das datas bases, vão se estender para 6 meses para frente, onde a inflação ainda está crescendo, tem aquela tal daquilo que a gente disse na transparência anterior, né? Esse aumento da inflação no curto prazo, você tem aqui quando eu restabeleço o salário real médio, eu já restabeleço um salário real abaixo do salário, não só abaixo do salário nominal, que é normal, certo? Mas abaixo de uma média se esse cálculo tivesse sido feito com um salário. Na verdade, o que eu precisaria ter feito aqui talvez fosse calcular o salário real médio de uma outra forma e não pela média dos meses que passaram. Então, quando eu calculo o salário real médio nos últimos 24 meses com uma inflação crescente, eu tendo a subestimar o salário real médio. É isso que eu queria dizer. Né? Essa é a frase que resume o que eu estou tentando dizer. Então, eu tenho uma subestimativa do salário real quando eu faço essas médias, se a inflação é acelerada, se essa inflação está crescendo, se ela está crescendo muito, essa subestimação é forte. Né? E, no caso, estava crescendo muito, e o prazo é longo, né? Então, essa subestimação é forte. Então, eu subestimo a entrada do salário, né? Eu diminuo o salário de ingresso nessa circular aí, e quando eu vou dar um mecanismo de, vamos dizer, restabelecer com a inflação programada futura, que é o que está aí, né, eu subestimo de novo a inflação programada futura. Né? Então, eu programo dar uma inflação de 10%, note que eu vou dar metade da inflação programada futura, então eu dou 5%, e a inflação, na verdade, vai ser 20%. Né? Então, eu baixo ainda mais, vamos dizer assim, o salário real nessa perspectiva. Então, eu tenho 3 coisas aí para explicar o arroxo, certo? Né? Primeiro, esse ambiente autoritário, né, e essa intervenção nos sindicatos, etc., que não permite, vamos dizer assim, a defesa dos salários por essas pessoas. Né? Segundo, o ambiente recessivo, certo? Um desemprego que pode ter um efeito importante nessas negociações, se elas ainda existem. Né? Então, o trabalhador fica quieto, não tem muito, para não perder, é melhor manter o salário, mesmo que mais baixo, do que perder o emprego. Né? E, em terceiro lugar, a nova regra que o governo impõe é uma regra que tende a levar ao arroxo por esses 2 motivos, né? Pela subestimação da inflação programada futuro e por uma certa subestimação do salário real quando eu calculo a média como inflação em ascensão. Né?
Se vocês voltam a olhar os gráficos, você vê que eles vão diminuir nos anos, a partir de 68, essa queda ela começa a estabilizar ou diminuir um pouco, certo? Porque é uma mudança de regra, né? Você tem essa inflação programada a futuro subestimada, você tenta diminuir isso, certo? Você indexa diretamente os salários à inflação passada, certo? Quer dizer, sem esse negócio de metade da inflação futura. E quando você recalcula o salário real médio, né, como nesse período aí já, em 68, né, os 24 meses, vamos pegar desde 66, né, de 66 a 68, a inflação está caindo e não está subindo. Então, é exatamente o inverso do anterior, né? Então, não que eu vá recuperar os salários que eu perdi, mas como os gráficos mostram bem, eu diminuo minhas perdas ou estabilizo minhas perdas a partir mais ou menos de 67, 66, principalmente a partir de 68 eu paro com essas perdas. Mas o período de 60 já vinha caindo e a política inicial do governo militar é de segurar os salários. Então há uma queda de salários que para muita gente é o elemento mais importante na política de segurar os preços desse período, né? Uma dúvida que vocês... Não sei se eu respondi a pergunta que você me fez, certo? Quer dizer, mas é isso. Os outros elementos que a gente tem ainda em relação aos preços, por exemplo, normalmente em várias políticas de estabilização, você tem muito uso do câmbio, né? Aqui o uso do câmbio, você não usa muito a taxa de câmbio, a ancoragem cambial, qualquer coisa parecida com isso, para fazer a política, certo? Né, você não tem aqui, vamos dizer assim, a usar, vamos dizer assim, um câmbio supervalorizado, qualquer coisa parecida com isso, não é o objeto da política cambial e você não vai usar isso como política de estabilização. Né? A política cambial tinha outras políticas, né? A ideia é um pouco unificar as taxas de câmbio, criar um mercado livre e ter um cuidado particular com as exportações. Então, você não usa a taxa de câmbio para segurar a inflação, tem até uma certa desvalorização do câmbio no período, que poderia, inclusive, ter um efeito sobre preços, mas o Pastore, que é o texto que eu pedi para vocês darem uma olhada, chega à conclusão de que o famoso pass-through, né, o pass-through que a gente costuma calcular, quer dizer, que é o efeito da taxa de câmbio sobre a inflação, quanto que os aumentos da taxa de câmbio levam a aumentos de preço, né, esse pass-through é muito baixo nesse período, né, bastante baixo ainda. Vai aumentar muito no período seguinte. A partir de 1968, o pass-through aumenta muito, até porque eu tenho uma certa indexação da taxa de câmbio também. Mas isso a gente vê na próxima aula, né? Então, a política cambial aí tem uma outra questão. E um outro lado, certo, é que tem eu já disse aqui, um efeito positivo na economia, mas que poderia ser negativo em termos de política monetária. O Brasil tem um efeito, o governo brasileiro, os primeiros governos militares têm um acerto com o Fundo Monetário, com o sistema financeiro internacional. Então tem um acerto da dívida, principalmente um reescalonamento da dívida para não pagar tanto no curto prazo. Então tem uma renegociação da dívida feita logo no início do governo militar. É um certo sucesso com essas missões de reescalonamento da dívida. E tem algumas outras leis que são implementadas, principalmente uma nova lei de remessa de lucro das multinacionais, uma diminuição, então, dos controles sobre o capital estrangeiro, o que fez, essas duas coisas fizeram com que eu tivesse um alívio na balança de capitais, né, um certo alívio em relação ao balanço de pagamentos brasileiro e uma entrada de dinheiro no Brasil, na verdade, uma diminuição da saída e uma entrada de capitais no Brasil. Como eu disse antes, essa entrada de capitais, se você não fizer nada, se você não esterilizar, isso pressiona a política monetária. Isso efetivamente pressionou a política monetária, né? Tanto é que ela não é tão dura assim, certo? Quer dizer, mas tem um lado positivo que entrou dinheiro no Brasil, etc., né? As reservas brasileiras acabaram melhorando. Então, vai entrar dinheiro tanto das multinacionais, que voltam a trazer um pouco de recursos,
quanto um acordo direto com o Brasil, com a empresa de auxílio internacional dos Estados Unidos, né, a USAID, né, e você tem vários acordos do Brasil com a USAID para dinheiro de governo para governo. Né? Tem o famoso acordo MEC-USAID, que é negociado nesse período aqui, vem muito dinheiro, inclusive, para o ensino superior, enfim. Então, essas são as grandes políticas aqui de estabilização do governo Vargas. Né? Aí tem um debate na literatura de qual é a mais importante, certo? Quer dizer, alguns ressaltam que, no longo prazo, a questão do déficit público é uma coisa importante, mas, no curto prazo, talvez a política salarial seja o elemento chave nessa história. Então, a inflação se reduziu, né? Se a gente olhar, tá certo? Tem uma queda, né, no gráfico, é o coluna da direita, certo? É uma queda da inflação dos 90%, aí vai depender, se você pegar 67% para 30%, apesar da meta ser 10%, certo? Quer dizer, a inflação de 30%, se você pegar um ano a mais, dá 20%, 22% de queda da inflação, mas não é uma inflação pequena que termina, certo? É isso que eu tinha que chamar a atenção. Então, a ideia é que tem uma discussão aí se existe alguma inércia já nessa questão da inflação, se a inflação passada contamina a inflação futura. Né? A hipótese aqui, explorada por muita gente, é que a criação das correções monetárias aumentou um pouco o grau de persistência da inflação passada na inflação futura. Né? Esse grau de persistência, talvez, se fosse seria que toda a inflação passada vai para a inflação futura. Né, que é o que acontece provavelmente no Brasil no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Mas nesse período ainda não. Eu estou no início dos mecanismos de indexação, mas não quer dizer que não tenha nenhum comprometimento, ou seja, uma parte da inflação passada passar para a inflação futura através desses contratos de indexação. Né? Então, de novo, o Pastore mostra que existe algum vetor aí de autorregressão, certo? Mas que ele não é tão forte assim. Como eu disse, ele também, ele vai aumentar muito quando os mecanismos de correção monetária se espalharem. Isso vai acontecer principalmente no próximo governo. Né? Então, você tem aí o efeito das políticas, você também tem o efeito da recessão, para diminuir o crescimento. A recessão, ela é relativa aqui, né? A média do período é de 4% de crescimento, né? Desde o governo Dilma, 4% é um sonho para a gente hoje em dia, certo? Mas, enfim, né? Então você tem aí um stop and go, 65% é um período menor de crescimento, né? Tem um certo desemprego também nessa economia, certo? Algumas empresas quebraram, mas as empresas que tiveram problemas são principalmente as empresas de pequeno e médio porte. As empresas de grande porte sofreram menos nessa economia. Professor, pois não. Uma dúvida que eu fiquei, o seguinte, quando a gente está analisando o PAEG, não vou nem entrar nas questões políticas dele, do período, mas você tem uma briga de projetos. Você tem um problema de inflação, mas um lado, e aí a gente vai pegar o lado mais Celso Furtado, CEPAL, vai dizer que é um problema de falta de oferta, né? Isso. O outro lado vai bater nos salários, vai tomar essas provisões que a gente estava analisando aí do período, né? E aí, a dúvida que eu fico é a seguinte: existiria a possibilidade de retomar esse lado da oferta brasileira e fazer esse desenvolvimento sem ter tomado essa saída? Porque, basicamente, a minha visão você faz arroxo salarial, você aumenta imposto, você joga um problema de desemprego, de perda de poder de compra e você segura a inflação ali. Mas existe um custo social muito grande nisso, que ele só é propiciado na base do porrete, né? Então a minha dúvida seria possível balizar esse problema inflacionário por um aumento de oferta? Lógico que é muita hipótese, né? Eu vou te responder da seguinte forma. É uma pergunta difícil, é uma pergunta ótima, mas muito difícil de responder. Obviamente, a gente está num sei, né? Mas o que eu te diria, você pega o próprio Celso Furtado que você citou, ele tentou
63, né, um ano antes, fazer uma política de estabilização no plano trienal. Né? E o Celso Furtado é estruturalista, etc. Se a gente olhar o plano trienal, né, ele combina essas duas políticas, talvez surpreendentemente, pelo outro lado. Né? O PAEG, ele surpreendentemente tem certos aspectos não ortodoxos. Certo? Quer dizer, e o plano trienal do Celso Furtado, ele surpreendentemente tem aspectos ortodoxos. Certo? Quer dizer, né, então, o que eu te diria, certo, é que, pegando a experiência do Furtado, certo, né, o Furtado ele via como importante você fechar esses buracos, certo? Quer dizer, esses excessos, essas faltas de oferta de determinados produtos, né? Aumentar a oferta de energia para diminuir o custo, aumentar a oferta de petróleo para diminuir o custo da gasolina, aumentar a oferta de trigo para diminuir o custo, para não ter que ficar sempre subsidiando, certo? Quer dizer, então ele tinha no plano trienal algumas propostas nesse sentido, mas ele também acoplava medidas de cunho ortodoxo. Né? Eu diria que a ortodoxia dele não era tão forte do ponto de vista, por exemplo, dos salários, mas ele era relativamente, se você pensar e olhar os dados, até mais forte do ponto de vista de política monetária do que o PAEG foi. Né? Então, eu acho difícil você, nesse período, você acabar com a inflação com um tiro só. Né? Vou só usar políticas ortodoxas, certo? Quer dizer, tanto é que o próprio PAEG, você vê que ele vai usar políticas ortodoxas, mas muitas dessas políticas ortodoxas eles contam com reformas institucionais importantes. Você criou um Banco Central, você fez uma reforma tributária, né? Você criou uma série de novas fontes de financiamento público, certo? Quer dizer, essas formas de financiamento público foram importantes, por exemplo, para a criação de casas e de etc., que eram um dos grandes problemas no Brasil, o valor de aluguéis, essas coisas todas. Certo? Quer dizer, então, há um crescimento enorme do mercado imobiliário. Né, no período seguinte, aqui você tem, no meio do sistema de financiamento, aqui, você tem o Sistema Nacional de Crédito Rural, né, que criou financiamento para a agricultura tentar aumentar a produção e a produtividade do setor agrícola. Né? Então, o PAEG ele tem também, de certa forma, algumas medidas que no médio prazo, talvez fosse melhor dizer, tenham um efeito que também é ligado a essa questão, vamos dizer assim, dessa visão mais estruturalista de inflação. E quando você lê o plano PAEG, você lê isso lá no PAEG. Então, ele tem uma combinação, ele tem essa preocupação com a oferta, como você está dizendo, apesar de talvez os mecanismos principais serem os mecanismos mais ortodoxos, principalmente essa questão, como eu disse, salarial, essa questão da intervenção nesses lugares que faziam os aumentos de salários. E no plano trienal isso não existe, certo? Quer dizer, essa parte não existiria, não sei, né? Apesar do Celso Furtado ter brigado com o Jango, né, o presidente, por conta de aumentos de salário de funcionalismo público, certo? Quer dizer, o Jango deu aumento de salário de funcionalismo público acima daquilo que o Furtado previa. Né? Então, na tua resposta, eu diria, se você pegar o plano trienal, e eu deixei vários textos para vocês como complementares, fazendo justamente essa comparação, né, do trienal com o plano, com o PAEG. Né? Porque, do meu ponto de vista, o plano trienal poderia ser, vamos dizer assim, se ele tivesse seguido e se estabelecido por mais tempo, vamos dizer assim, seria talvez uma espécie de uma contrapartida ao PAEG com uma visão diferente da economia, né? Com uma visão talvez mais ligada justamente ao Celso Furtado, como você está dizendo. Por isso, eu acho que talvez, para um estudo mais profundo dessa sua questão, que eu acho que vale a pena talvez trabalhar, sabe? Comparar os dois planos pode ser o início de resposta para a tua pergunta. Te enrolei bem, mas não te respondi. Né? Mas, uma resposta, vamos dizer assim, mais objetiva, eu diria que é difícil você ter só uma política ortodoxa aqui, eu acho difícil. Eu precisava combinar alguma heterodoxia. Certo? Da mesma maneira que só heterodoxia também não daria certo. Alguma ortodoxia precisava ter feito. E, nesse sentido, eu
eu diria que a política do plano trienal mostra isso, porque ele tem um lado ortodoxo, né? Ele tem um lado de contenção do setor público, que ele não consegue, né, porque não teve as reformas. Ele tem um lado de contenção monetária, que ele também tem dificuldade. Talvez seja menos enfático o lado de contenção salarial, mas ele sai do governo por causa disso, certo? Quer dizer, ou por um dos motivos seja esse. Então é isso. Espero ter respondido. Não, respondeu sim, professor. Foi uma pergunta também complicada, né? Mas bom, é isso que faz as aulas, por isso que as aulas ao vivo são ótimas. Não, só refletindo aqui assim, eu acho a gente tem essa dificuldade, né, de separar a ortodoxia e heterodoxia, porque é o Brasil, né? Então a gente tem muitas condições particulares do período que não permitem nenhum nem outro, né? O que eu acho que, não sei, talvez uma forma que eu uso para compreender, e talvez até se você não concordar pode estender as críticas, eu separo muito claramente entre um setor e uma política e um projeto de país que foi derrotado, né? Por um outro que, apesar de continuar com o desenvolvimento brasileiro, até porque a estrutura nossa não estava pronta, era necessário investir em energia, era necessário investir em petróleo, etc., vira um projeto de concentração de renda. E aí que principalmente no campo, principalmente em alguns setores, e aí que eu acho que a gente pode falar de estabilização, mas deveria também comentar um pouco o custo social que isso trouxe, né? A gente vai ver isso claramente do ponto de vista do custo social, né, quando a gente vê na última aula sobre o milagre, né? Porque na última aula sobre o milagre, a gente pega o efeito positivo dessas reformas do PAEG sobre o crescimento econômico, mas esse crescimento econômico veio acompanhado de uma diminuição, de um aumento da desigualdade, né, um problema de distribuição de renda, como você está apontando, né? O governo tem uma certa saída para isso, né, uma explicação diferente, mas a oposição vai usar claramente, falar, olha, por que eu piorei a distribuição de renda? É só ver o que vocês fizeram com os salários. E com algumas reformas, inclusive, também elas são, vamos dizer assim, antirredistributivas. E aí você compara com as reformas propostas, mas não implementadas no plano trienal, como você disse, talvez ali pudesse ser visto uma solução alternativa, vamos dizer assim, né? Você vê que como elas eram diferentes as propostas. Certo? Então a gente vai, daqui a pouco a gente toca, hoje não, mas talvez, hoje ainda algumas coisinhas, mas na próxima aula a gente vai começar a tocar nessa questão dos efeitos distributivos dessa questão da forma como o PAEG fez. Né? Beleza? Então, para terminar essa parte de estabilização, vamos dizer assim, a gente tem, né, na aula passada, essa discussão sobre gradualismo e tal. Hoje, né, tem uma discussão sobre excesso de demanda, até que ponto efetivamente existe o excesso de demanda. A gente está... o crescimento foi baixo em 63, 64 e tal. Até que ponto, então, as políticas de controle de demanda foram importantes, né, monetária, fiscal, etc., né, e talvez a importância maior na política salarial, né, e a questão salarial talvez seja menos uma questão de demanda, pode ser também, mas talvez mais uma questão de custos, né? Que é a forma como o Delfim vai encarar. Né? O Delfim vai falar, olha, a inflação de demanda não tem mais, certo? A gente vive numa economia em não crescimento, então não tem sentido falar em inflação de demanda. Vamos falar em inflação de custos. Né? Mas isso é também a próxima aula. Deixa eu andar mais um pouquinho, só explorar vocês um pouquinho, né, até o final da aula. Vamos falar sobre as reformas do PAEG. Né? Então, o PAEG ele institui um conjunto importante de reformas da economia brasileira nesse período. Né? Como eu disse, já anteriormente havia um enorme debate sobre reformas, havia uma enorme demanda por reformas, só não havia um consenso sobre quais reformas e sobre que tipo de reformas. Eu estou sugerindo aqui para vocês lerem, certo, que um texto que está nessa nova economia brasileira, nova na época que foi escrito, né, foi escrito em 70, e nesse livro tem um capítulo que chama Imaginação Reformista, que, de certa maneira, explica
a ideia, principalmente, do Roberto Campos e do Simonsen, certo? Que são os autores do livro, sobre essas reformas institucionais que estão sendo implementadas. Nesse livro ele diz, olha, o Brasil nesse período tinha 5 grandes problemas. A ideia de uma ficção de uma moeda estável na legislação, que a gente já falou, essa questão da introdução da correção monetária e a ideia de conviver com a inflação, significa mudar a legislação. Eles vão dizer que existia no Brasil uma enorme desordem tributária, uma desordem orçamentária, uma desordem financeira e uma desordem na legislação trabalhista. Então, eu não vou tocar aqui em todas essas reformas, certo? O conjunto é imenso de reformas, mas eu vou tocar em 3 ou 4 delas aqui, certo? A primeira reforma básica a gente já tocou, eu vou passar reto, certo? Quer dizer, que é a introdução da correção monetária. Como eu disse, essa introdução ela começa na legislação pela Lei 4357, de 64, que cria as ORTNs, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Daqui a pouco eu volto a isso também. Depois ela se espalha na tributação, nas cadeias de poupança, nas letras imobiliárias, nos aluguéis, no FGTS, enfim, vai se espalhando. E pós-PAEG, já em 68, no câmbio e nos salários. Os salários, você tem uma legislação de correção monetária, você pode corrigir monetariamente abaixo da inflação, que faz até você reduzir os salários reais, que é um pouco como a gente fez. Aqui, então, vamos ver algumas outras dessas reformas. Certo? A reforma tributária é uma reforma importante nesse momento, como eu já disse. Certo? Então, o que você tem na reforma tributária? Primeiro, a introdução da correção monetária no sistema tributário, para, de um lado, não deixar as pessoas sem pagar imposto. Não vou pagar imposto, aí daqui a 20 anos eu lembro e pago o imposto de 20 anos atrás. Certo? Quer dizer, pago uma multinha ali. Se você introduz a correção monetária, o volume que você pagou hoje, daqui a 20 anos, vai ser o mesmo. Certo? No mínimo o mesmo, mais a multa. Certo? Então, você desestimula o esquecimento do pagamento de impostos, que era muito claro naquele período. Além disso, você também introduz algumas cláusulas de correção monetária para, no fundo, forçar as pessoas um pouco a apresentar os fatos geradores. Então, eu compro uma casa a R$10, 20 anos depois, eu vendo essa casa a R$2.000, sem ter feito nenhuma edícula, nada nela, certo? Sem ter feito nada nela. O que aumentou foi o valor da casa, certo? Então, nos impostos, tradicionalmente, você cobra um imposto ali e você não pode deduzir nada de correção monetária. Então, aqui a ideia é você poder começar a deduzir. Isso faz com que as pessoas voltem a apresentar essas compras e vendas de imóveis nas suas declarações. O que não vai resolver completamente, mas vai diminuir um pouco a subdeclaração que eu tinha antes. A segunda coisa aqui, certo, é a mudança de alguns impostos. Aqui eu acho que está a essência da reforma do sistema tributário desse período. A essência, então, eu tinha principalmente alguns impostos indiretos, que hoje é o ICM, o ICMS, na época, ICM, e o IPI. Eu tinha alguns correlatos a esses impostos, certo, que eram o imposto sobre vendas e consignações e o imposto sobre consumo, para IPI e ICM, respectivamente. E esses impostos, anteriormente, eles incidiam em cascata. Ou seja, toda vez que você compra e vende um produto, você paga esses impostos. E a ideia da reforma tributária é introduzir o que a gente chama de um IVA, um imposto sobre valor adicionado. Ou seja, você também cobra impostos em todas as transações, mas você deduz desses impostos nas transações sobre o produto novo, vamos dizer assim, os impostos que já incidiram nas matérias-primas, vamos dizer assim, que estão incluídos nesses impostos. Então, essa ideia de imposto sobre valor adicionado, se vocês fizeram o curso de contabilidade social, é justamente tentar cobrar imposto não sobre o valor final do produto, certo? Mas só sobre o valor adicionado nessa etapa de produção. E fazendo os impostos, vamos dizer assim, em cada etapa você arrecada os seus impostos. Então, a introdução de um IVA no Brasil, diminuindo, vamos dizer assim, a incidência de impostos em cascata, que causava uma série de ineficiências, principalmente a verticalização das empresas. As empresas, então, uma empresa produtora, sei lá, de automóveis, acaba produzindo até pneu, certo? Quer dizer,
né, no lugar de comprar pneu e colocar o pneu no carro, vamos dizer assim, vender o carro, né, para não ter esses impostos que incidem todas as vezes em cascata, vamos dizer assim, você produzia o teu automóvel e produzia os pneus também. Então, você tinha lá a Volkswagen produzindo pneu, certo? Não é o caso, estou dando um exemplo extremo, certo? Mas você tinha uma tendência de verticalização e isso gerava ineficiência, porque, na verdade, a empresa produzia o bem X, certo? O bem Y lá que ela está produzindo, era melhor ela comprar, era mais eficiente comprar no mercado de alguém que é especialista nisso, seguindo lá a divisão do trabalho do velho Adam Smith. Né? Então, as empresas começaram a fazer tudo, certo? Para não pagar impostos em demasia no sistema. Né? E a introdução do IVA, então, é uma novidade. Né? O ICM e o IPI passam a ter um pouco essa característica de IVA. Né? Hoje em dia, né, tem os tais créditos de imposto, então você paga o imposto sobre o valor do produto, certo? Mas você, na apuração, vamos dizer assim, do imposto, você tem direito aos créditos tributários que vêm das matérias-primas que você compra. Né? Então, a apuração final do contribuinte é o imposto que ele recolheu, de fato, certo? Quer dizer, descontado o imposto que ele pagou quando ele comprou as matérias-primas. Certo? Então, tem aí a ideia de um IVA. Isso foi implementado, até uma novidade em termos internacionais, acho que a França já tinha, alguns países menores já tinham, mas um país federativo como o Brasil é uma questão importante. E aqui você tem também, obviamente, quando muda o imposto, você tem que recalcular não só a base, né, tributária, sobre qual incide, certo? Apesar daqui não precisa mudar tanto, é só criar um sistema de créditos, né? E você tem que mudar a alíquota também, né? Porque antes você podia pagar 5% sobre o valor final em todas as etapas. Agora o que você vai fazer é pagar alguma coisa por volta de 15% para cada etapa, certo? Quer dizer, que daria uma certa equivalência. E aqui, toda vez que você muda a alíquota, o governo é bem esperto, certo? Toda vez que tem que botar uma alíquota nova, ele acaba dando um bico na alíquota e a alíquota sobe e aqui arrecada-se muito mais do que você arrecadava antes, apesar de ser um imposto sobre valor adicionado. Você também tem algumas outras mudanças, que é o imposto de renda, a criação de alguns impostos novos, que é o ISS, que seria um imposto também sobre consumo na mão dos municípios, cria aqui também o IOF e amplia o imposto de renda, com introdução desses novos impostos, né, e aumento de alguns outros impostos. Você cria também uma série de incentivos fiscais aqui, incentivo fiscal para replantio de floresta, incentivo fiscal para a Zona Franca de Manaus, incentivo fiscal para a produção de bens de capitais, incentivo fiscal para aplicação no mercado de capitais, certo? Então, tem uma paulada de incentivos fiscais que começam a ser criados aqui para determinados setores específicos. Então, esse é um pouco o conjunto da reforma. O mais importante aí é essa transformação do imposto em cascata sobre o imposto sobre valor adicionado. E a conclusão que a gente tem disso, certo, são de 3 ordens, 4 questões, então 3 questões, vai. A primeira, vamos dizer assim, é o lado positivo, vamos dizer assim, da questão, que é o fato de você ter aumentado os impostos. O lado positivo é que você tem aumentado a arrecadação. Enfim, isso é positivo, obviamente, para o governo, certo? Ter melhorado a arrecadação, né? Aumentado bem a arrecadação. Eu acho que eu devo ter um gráfico aqui. Né? Esse período aqui, esse aumento da arrecadação que vem pelo novo sistema. Né? Demora para se consolidar, mas a arrecadação sai de uma média de 15%, 16% em média para uma média em torno de 25%, 26% do PIB de arrecadação. Então, tem uma paulada aqui de arrecadação que é grande, né? Mais ou menos parecida com o aumento da arrecadação no período mais recente, né? Em termos de proporção do PIB, né? 10% não de aumento de arrecadação, é 10% do PIB de aumento de arrecadação. Né? Esse aumento de arrecadação vem em conjunto, tá certo, com outras questões, tá certo? Não vamos lembrar que a gente tem um tarifaço aqui também. Então, o governo tem mais dinheiro, essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa importante, do ponto de vista da qualidade do sistema tributário, né,
um elemento que é sempre destacado é a qualidade do sistema, aumento da qualidade no sistema de eficiência do sistema. Então, aquelas mensurações de indicadores de eficiência, né, eficiência no sentido paretiano da palavra, né, principalmente para essa diminuição do imposto em cascata, você tem, em geral, a ideia de que o sistema melhora a eficiência do sistema tributário, além de melhorar a arrecadação. Tá? Aí você tem uma questão controversa, certo? Que é a questão federativa, que é uma questão sempre extremamente importante no Brasil. A gente nunca estuda isso, né? Mas eu diria que talvez a questão chave na economia brasileira. A gente vive hoje, né, um momento de enorme conflito federativo, além de um conflito inter-órgãos, né, do governo, enfim, do Estado brasileiro, né, entre Justiça, Legislativo e Executivo, né? A gente viveu nos meses anteriores um conflito entre federativo, né? Entre governadores, presidência, etc. E a gente vive um pouco em cima disso. Né? Tem até uma PEC aí do Guedes sobre a questão federativa no governo, né? A questão federativa atualmente. E aí a questão federativa nesse caso da reforma tributária, enfim, você tem um imposto, você tem um aumento da arrecadação, mas até onde existe uma centralização, até onde existe uma descentralização das atribuições, ou seja, até onde os espaços subnacionais têm direito a apitar nessa questão tributária, até onde governadores e prefeitos podem controlar seus orçamentos, podem aumentar, diminuir o orçamento, até onde, né, essas coisas podem acontecer. Né? Então, o que a gente costuma dizer em relação a essa reforma, apesar de ter muita discussão em torno, é que a reforma ela acabou centralizando um pouco o sistema tributário e a arrecadação. Então, uma parte importante desses ganhos de arrecadação foi parar na mão do governo federal. Né? Mas não quer dizer que os estados e municípios perderam dinheiro. Ao contrário. Né? O aumento da arrecadação de tal ordem que todos ganharam. Né? Mas o aumento maior da arrecadação talvez fique na mão do governo federal. Né? O Estado ele continua tendo um imposto extremamente importante e passa a ter o maior imposto, grosso modo, o maior imposto, que é o ICM, depois do ICMS. Né? Há uma controvérsia se o ICM tem que ser um imposto estadual ou não. Né? Porque ICM na mão dos estados pode dar problema. O problema é guerra tributária, guerra fiscal, certo? Você diminuir impostos para atrair empresas e esse tipo de guerra. A alegação do governo federal, que fez a reforma aqui, é que isso não ocorreria porque, apesar do ICM ser um imposto estadual, né, a maior parte das regras do ICM são definidas federalmente no que seria o Congresso Nacional, é uma legislação federal. Então, tem que ter um acordo para essa mudança de legislação. Né? E mesmo legislação infraconstitucional, vamos dizer assim, certas regras administrativas que são decididas no ambiente do CONFAS. CONFAS é o Conselho dos Secretários de Fazenda Estadual, no qual o ministro da Fazenda, através do secretário do Tesouro não, da Receita Federal, tem assento. E as regras do CONFAS têm que ser decididas por unanimidade. Então, se é por unanimidade, não tem guerra, né? Por definição. Então, essa é a desculpa do governo de ter um imposto sobre consumo a nível estadual, né, que uma parte da literatura questiona, dizendo que é possível ter guerra fiscal. Né? E aí ele diz que não vai ter guerra fiscal por esses motivos que eu acabei de dizer. Aí vocês vão me dizer, mas teve guerra fiscal. É verdade, teve guerra fiscal porque essa história toda se deteriorou muito. Hoje o CONFAS é uma coisa um pouco mais frágil, vamos dizer assim, em relação a esse período. Né? A capacidade dos estados mexerem, principalmente nessa legislação infraconstitucional, é enorme. Né? O cara reduz base de cálculo, né? Tem um evento clássico, certo? Onde o estado X, de repente você percebe que ele está cobrando menos imposto sobre o leite, certo? E os outros estados reclamam, certo? Né? Tem uma certa guerra aí nessa história. E eles, não, mas eu estou cobrando sobre leite, não sobre a água que vem junto com o leite. Então, 1 litro de leite para eles sei lá, 200 miligramas. Então, ele reduziu a base de cálculo por 1/5, vamos dizer assim,
porque ele só cobrava sobre o leite, ou sobre a gordura do leite, não sobre a água. Enfim, você tem um monte de detalhes desse tipo que enfim. Agora, só para terminar em relação a essa questão da guerra fiscal, um detalhe importante, que a guerra fiscal no Brasil não começou como uma guerra tributária, começou como uma guerra aparentemente tributária, mas é uma guerra bancária. Na verdade, eram os bancos estaduais que foram utilizados. Então, um estado chegava para uma determinada empresa e falava: vem para meu estado que você não vai pagar imposto. Mas eu não tenho como não pagar imposto. Não, tem sim, é sim. Você vai, recolhe o imposto, mas na mesma hora que você recolheu o imposto, você passa ali no banco estadual, né, no Banespa de São Paulo, no Banerj do Rio, ou, enfim, nos bancos estaduais, e pega o equivalente do dinheiro que você depositou na conta da Receita Estadual, você pega lá no Banco Estadual emprestado. E esse empréstimo vai ter juros próximo de zero, certo? E você paga daqui a 150 mil anos, certo? Então, aqueles empréstimos não é nem de mãe, né? De bisavó para filho, certo? Então, é assim que começa a guerra. Na verdade, você não tem mudanças na arrecadação, no imposto, certo? Você simplesmente acaba não pagando imposto indiretamente, porque você tem um financiamento, vamos dizer assim, bem agradável desse imposto. De qualquer maneira, então, fica um imposto extremamente importante na mão do Estado, que é o ICM, assim como um imposto que não vai ser muito usado no início, mas hoje em dia já é mais importante, o ISS e os IPTUs na mão dos municípios. Então, os estados e municípios têm impostos que não são tão pouco importantes. É óbvio que o grosso da arrecadação ainda é da União, mas o principal imposto do país, junto com o imposto de renda, o ICM, fica na mão do governo federal. Desculpa, fica na mão do Estado, que é o ICM. Então, não é tão centralizador assim. A segunda parte, certo, é que se cria aqui também o que a gente chama de fundos de participação. Os FPE e os FPMs, que existem ainda hoje, são alvo de muita discussão hoje. Os FPE e os FPMs são regras constitucionais que tiram uma parte do imposto de renda e de outros impostos do governo federal e dão, respectivamente, para os estados e os municípios. Essa parte, nessa época, era em torno de 10%. Então, 10% do imposto de renda arrecadado pelo governo federal vai para os estados e 10% vai para os municípios. Hoje, essa parte da arrecadação está em 27,5%, se eu não me engano. Alguma coisa parecida com isso. O que a gente está... Então, o que eu estou alegando aqui, certo, é que você criou alguns mecanismos de descentralização que têm uma característica importante. Como eles são constitucionais, eles não são politizáveis. Então, eu não posso puxar o saco do Bolsonaro para ele me dar uma grana, certo? Quer dizer, ele tem que me dar esse dinheiro porque é um FPM, certo? Ele tem algumas regras de não passar o FPM, se o município não pagar algumas contas, tal, mas ele não pode impedir isso. Então, você tem vários aspectos que mostram que o espaço federativo brasileiro tem um relativo grau de descentralização, que é discutível. Mas o aumento dos impostos e uma boa parte dos novos impostos significou uma centralização, porque aumentou a arrecadação do governo federal no todo, mesmo com essas descentralizações e esses impostos na mão dos estados, e significou também uma parte importante da legislação, das leis sobre esses impostos, sobre essas transferências, e mesmo sobre o ISS, sobre o IPTU, que são leis feitas a nível federal. Então, o prefeito, vamos dizer assim, ou o governador do estado, não tem como mexer na legislação para aumentar ou diminuir os impostos. Ele pode mexer na fiscalização, ele pode arrecadar ou não, botando a equipe para trabalhar, mas assim, ele não pode legalmente diminuir as alíquotas, não podia, vamos dizer assim, legalmente diminuir, mexer muito nas alíquotas na reforma de 64. Isso, então, em relação à reforma tributária, só mais uma coisa, certo? A última coisa em relação a ela, certo? É que essa reforma, além de aumentar a arrecadação e aumentar a eficiência, ela tem uma questão que é a questão da justiça. Ela é considerada uma reforma injusta. Por que isso, certo? Por que é um sistema injusto, vamos dizer assim?
né? Porque ela é essencialmente um sistema tributário que incide sobre com impostos, o sistema tributário com impostos indiretos, né? Um sistema tributário com impostos indiretos, ele tende a ser injusto. Por quê? Né? Então, suponha esse exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa que é pobre, que ganha 100, tem um imposto indireto, aí, um total de impostos indiretos que arrecada 20% da receita, do faturamento das vendas, né, do consumo, aí, no caso, que me dá aí um imposto de R$20 pagos. Desculpa, aqui, deixa eu pagar. Então, esses impostos indiretos, certo? Quer dizer, que incidem sobre consumo, certo? Quer dizer, eles vão pegar os ricos da seguinte forma, né? Da mesma forma, né? Eles vão pagar 20% os ricos da mesma forma. Só que se você olhar, né, quanto que o pobre paga de imposto, certo? O pobre paga 20% dos impostos sobre aquilo que ele consome. Só que ele consome 100% da renda. O rico, vamos dizer assim, vamos supor que ele consome 70% da renda e 30% da renda ele poupa. Então, ele paga os mesmos 20%, então é igual, tá certo? Só que ele paga 20% sobre 70% da renda dele. Então ele arrecada mais. Ele arrecada R$140,20. Agora, se você fizer essa conta sobre a renda, né, e se essa for uma medida de justiça tributária, uma medida de regressividade ou progressividade do imposto, você vê que o imposto é regressivo, né? Os pobres pagam 20% da sua renda de impostos, enquanto que os ricos pagam 14% da sua renda de impostos, né? Então, é nesse sentido que ele é regressivo. Quanto maior for a dimensão do imposto sobre o consumo na economia, e quanto menores forem os impostos sobre consumo com alíquotas diferentes para bens de luxo, certo? Mas isso tende a ser um problema, né? Então, aqui eu tenho um problema, certo? Quer dizer, eu tenho mais metade dos impostos brasileiros são impostos indiretos. Então, eu tenho metade do sistema tributário que faz com que os impostos sejam injustos, vamos dizer assim. O imposto de renda, vamos dizer assim, ele compensa um pouco isso, porque eu posso fazer o contrário no imposto de renda, tributar mais os que têm renda mais alta do que os que têm renda mais baixa. Mas, no Brasil, o que a gente tem é que essa reforma de 64, certo? Ela ampliou os impostos indiretos, certo? E não tem, vamos dizer assim, uma compensação suficientemente grande no imposto de renda para inverter essa lógica, né? Então, a gente vai dizer que ele é injusto. Uma outra fonte de injustiça no sistema são os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais não é incentivo fiscal para pobre, certo? É incentivo fiscal para quem faz reflorestamento. E reflorestamento não significa plantar um pé de jabuticaba no teu pedacinho de terra, certo? Reflorestamento são aqueles grandes plantios de eucalipto, essas coisas, certo? Você tem incentivo fiscal para empresas de bens de capital, quer dizer que normalmente empresa de bens de capital não é uma pequena e média, né? Não é uma pequena indústria, certo? Há algumas exceções, óbvio, né? Você tem incentivo fiscal para quem aplica no mercado de capitais, né? Os pobres não aplicam, certo? Eles gastam tudo em consumo. Então, você tem aí uma série de incentivo fiscal, você tem muito pouco incentivo fiscal para as pessoas mais pobres ou para as empresas menores, né? Mesmo alguns incentivos fiscais, por exemplo, estão no imposto de renda, e eles diminuem a progressividade do sistema tributário, né? Então, ele permite que os ricos descontem, por exemplo, saúde, né? Ao descontar a saúde, não estou dizendo se isso é bacana ou não, tá certo? Mas ao diminuir a saúde que é descontada do imposto, aquelas pessoas que gastam saúde com saúde pública, quer dizer, que não tem esse gasto, né, não tem como descontar isso. Então, você tem aí uma desprogressividade do imposto de renda com os descontos de educação e saúde que são permitidos no imposto de renda, né? Ou seja, você diminui, vamos dizer assim, a progressividade do imposto de renda numa situação onde eu tenho uma forte regressividade dos impostos indiretos, né? Então, por isso que o sistema tributário de 64 é considerado um sistema tributário injusto, que reforça aquela questão que a gente está discutindo com o colega sobre problemas de distribuição, problemas sociais que a gente tem nesse momento aqui.
Então é isso, certo? Em relação ao sistema tributário, né? Só vamos lembrar também, questão de arrecadação, que o governo tem a tal da inflação corretiva, o realismo tarifário, e a gente vai ter outros fundos que a gente vai ver agora ainda sobre questão de dinheiro na mão do governo. Mas antes de ver esses outros fundos, vamos ver a reforma monetária, se der tempo, rapidinho aí, certo? A reforma monetária e financeira, né? A principal reforma aqui, como eu disse, foi a criação da correção monetária, né? Então, aqui, na verdade, dentro desse ambiente, você está tentando criar instrumentos de captação de recursos. Você tinha grande dificuldade para criar de captação de poupança no mercado, né? Por conta de lei da usura, que limitava as taxas de juros, etc. Você revoga a lei da usura e vários desses instrumentos você introduz a tal da correção monetária. Então, a ORTN é um instrumento de captação por parte do governo, óbvio, né? É um título público, né? Você tem um outro título importante, que é a caderneta de poupança, né, que foi criada nesse momento, né, que também tem correção monetária. Você tem as letras imobiliárias, que também são títulos de captação, que também tem correção monetária. O que eu acho que a gente tem que... O que a gente vai fazer, então, é criar aqui um monte desses instrumentos, tá certo? De captação, essa é a parte interessante do sistema, tá certo? Você vai, para cada um desses instrumentos de captação, você vai criar um agente, né? E você vai promover o que a gente chama de uma segmentação do sistema financeiro. Então, você tem as cadenetas de poupança vão ser operadas no início pelas APS, Associação de Poupança e Empréstimos, ou Entidade de Poupança e Empréstimos, né? Os bancos comerciais ficam com os famosos depósitos à vista e coisas parecidas. Pode também emitir alguma debênture, alguma coisa mais curta. Os bancos que fazem crédito imobiliário, né, o pessoal ligado ao sistema financeiro da habitação, vai ter as letras imobiliárias, certo? As financeiras, que a gente chama, que é uma outra associação, vai ter as chamadas letras de câmbio, que não tem nada a ver com taxa de câmbio, é uma tradição brasileira chamada letra de câmbio, que no fundo é uma debênture, certo? Então eu tenho, para os vários nichos de mercado que vai ter, essa é a reforma, certo? Para vários nichos de mercado, vários segmentos de mercado, eu tenho uma entidade, né, um banco, uma associação, uma corretora, uma financeira, alguma coisa desse tipo. E eu tenho, para cada uma dessas operadoras, certo? Eu tenho um tipo de operação no mercado de captação e um tipo de operação possível no mercado, do outro lado, na outra ponta, né, nos empréstimos, né? Então, isso que foi a ideia do governo, segmentar o mercado. Eu tenho alguns subsegmentos maiores, que é o subsegmento da habitação, que envolve um banco ligado à habitação, que é o BNH, onde está envolvida a caderneta de poupança, etc. Eu tenho um subsistema ligado ao crédito agrícola, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural. Eu tenho um lado também para o mercado de capitais, que ainda é muito pouco desenvolvido, é uma coisa que vai falhar, que não vai dar muito certo ainda, né? Mas a ideia era essa, segmentar o sistema, cada macaco no seu galho, certo? Cada subsegmento do sistema financeiro fazer alguma coisa. O que é diferente, por exemplo, da ideia de um banco múltiplo que a gente tem hoje. É um banco que opera em todos, né? Então, qualquer não, mas algumas operadoras hoje vêm... alguns bancos podem fazer um pouco, praticamente todas as operações, se eles quiserem, certo? A ideia aqui de segmentação, ela vem do sistema americano. E essa ideia americana de segmentação vem lá, quem fez meu curso de EG2 sabe que vem lá da época da crise de 30. Qual que é a ideia aqui? Por que você quer segmentar o mercado? Para diminuir risco do mercado. Então, quando você diminui o risco do mercado, o que você está fazendo? Você está dizendo o seguinte, se existir um problema lá com as financeiras, o que elas fazem? Elas captam captam dinheiro com letras de câmbio e emprestam de que lado? Elas emprestam dinheiro para consumidor, né? Eles emprestam dinheiro para financiamento ao consumidor, né?
Quando você vai lá nas Casas Bahia fazer compras, certo? Você vai lá fazer o teu crediário, certo? Você já, na época, né, você estaria já entrando na financeira das Casas Bahia, uma empresa chamada Financeira das Casas Bahia, que se captou lançando debêntures no mercado, lançando letras de câmbio, e que empresta para você quando você for comprar a tua geladeira, certo? Quer dizer, então, a financeira tem esse papel. Os bancos comerciais captam depósito à vista e fazem empréstimos de curto prazo. Né? As entidades de poupança emprestam, fazem captação de cadeia de poupança e, no fundo, fazem empréstimos principalmente ligados à habitação. Né? E assim por diante. Né? Então, quando você tem um problema num desses segmentos, a ideia da segmentação, e você não permitir que dono de um seja dono de outro, que opere nas mesmas plataformas, você segmenta, inclusive, fisicamente os lugares, você teria aqui a ideia de que você melhora muito o risco dessas atividades. Né? Porque você não deixa que uma quebradeira num determinado segmento se espalhe pelo segmento oposto, nos outros segmentos, né? O que diminui muito, então, aí o risco de ter um colapso do sistema financeiro. O colapso pode se dar dentro de um subsistema, mas não no sistema como um todo. A contrapartida disso é que aumenta muito o custo dessa história. Né? O custo aqui é muito grande. Né? O custo é muito pesado dessa história. Né? Porque você não tem economias de escala, você não tem economias de escopo, você não tem sinergia entre os setores. Eu tenho muita dificuldade nesse sentido de trabalhar. E é por isso que o Delfim, que vai assumir daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, vamos dizer assim, né? Aqui a gente está em 66, mais ou menos, ele assume em 68, ele começa a reverter isso. Né? Ele começa a diminuir a especialização e permitir o que a gente chama de uma conglomeração do sistema, ou seja, vários bancos fazendo mais de uma atividade, não só as atividades de curto prazo dele, mas assumindo, por exemplo, cadeia de poupança, esse tipo de coisa. Né? Mas a gente vê isso quando a gente for falar do Delfim. Né? Então, essa parte da reforma monetária, né? Que aqui você permite a criação de um monte de coisa legal, tá certo? Quer dizer, porque o mercado, por exemplo, de financiamento de crédito ao consumidor não existia, vai passar a existir. O mercado de financiamento imobiliário, de uma maneira mais pesada, vai começar a existir também, tá certo? Algumas coisas não vão dar certo, principalmente os financiamentos de longo prazo, né, os bancos de investimento que estavam previstos para atuar no longo prazo, esses não dão muito certo, assim como o mercado de capitais. Mas o curto prazo funciona bastante, né? Bastante bem. Essa segmentação e esses novos títulos permitem, vamos dizer assim, um aumento aí da intermediação financeira no Brasil nesse período. Né? E a outra parte da reforma monetária e financeira é a reforma financeira. O que tem a reforma monetária? Desculpa. A reforma monetária são duas coisas. A criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Até então, o que você tinha? Você tinha a SUMOC, né? E você tinha o Banco do Brasil fazendo toda a operação de política monetária feita pelo Banco do Brasil. Aqui, eu criei a instituição do jeito que ela é mais ou menos hoje. O Conselho Monetário Nacional, né? Que é o órgão normativo, e o Banco Central, que é o órgão executor da política monetária. Ele também normatiza e fiscaliza o sistema financeiro. Essa é uma particularidade do Banco Central brasileiro. Ele vai ser criado com a função de regular, de fiscalizar o sistema financeiro. Às vezes tem instituições paralelas para isso. Né? No Brasil, ele faz câmbio, ele faz política monetária e faz também regulação do sistema financeiro. Então, a primeira... E no Banco Central você coloca os instrumentos normais do Banco Central, que todo mundo aprendeu aí nas aulas, que antes estavam espalhadas pelo Banco do Brasil. O Banco Central traz para si esses instrumentos, né? Enquanto o resto do mundo criou esses bancos centrais, tudo nos anos 20, 30, a América Latina praticamente toda também nesse período, o Brasil levou aí mais 40 anos, 50 anos para criar o seu Banco Central. Agora, então você tem aí a ideia de ter uma certa independência da política monetária, de ter um órgão melhor de controle, etc. Agora, alguns probleminhas ficaram. Né? No início, um dos problemas grandes foi a composição do Conselho Monetário Nacional quando ele foi criado. Hoje, a composição é que está aí do lado esquerdo. Ministro da Fazenda, Banco Central, Planejamento. Na verdade, hoje também não é mais isso. Só atualizar
Hoje o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento também é uma pessoa. Então, você tem o ministro da Fazenda e mais uma pessoa do Ministério da Fazenda e o presidente do Banco Central. Hoje não é tão independente assim, tem uma enorme dependência do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é que controla o Banco Central, mesmo que o Banco Central seja um ministério autônomo, né? Mas o ministro da Fazenda controla o Conselho Monetário Nacional, talvez. Mas, se você comparar com o período que era antes, você tinha todo mundo lá no Conselho Monetário Nacional. Você tinha o ministro da Agricultura, o ministro da Indústria e Comércio, o ministro disso, o ministro daquilo. Então, tinha o lobo que tinha que cuidar das galinhas ali, certo? Porque o ministro da Agricultura, o que ele quer? Ele quer moeda, né? Ele quer dinheiro, ele quer política monetária frouxa, certo? Quer dizer, para facilitar os empréstimos para a agricultura. A mesma coisa o ministro da Indústria e Comércio, certo? Então, você tinha uma composição complicada, né? Essa mudança na composição só vai acontecer ao longo dos anos 80. Os outros problemas que você teve mais 2 outros problemas, certo? Quer dizer, um é um negócio chamado conta-movimento. O que é uma conta-movimento? A conta-movimento é uma conta que tinha, na verdade, só o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha uma conta junto ao Banco Central que permitia ao Banco do Brasil sacar recursos a descoberto no Banco do Brasil, sem limites, para cobrir as suas operações de crédito. Então, vamos lá. Fechou o dia, o Banco do Brasil emprestou mais dinheiro do que ele tinha em caixa, né? Ele está descoberto. Ele precisa de crédito, ele precisa de empréstimo. Né? Então, ele não precisa de empréstimo. Nessa época, ele não precisava de empréstimo. Ele ia lá no Banco Central e sacava. Entendeu? Sacava. Você dá uma ligadinha, avisa que vai pegar o dinheiro e pega. Certo? Quer dizer, né? Então, eu não sei como é que o pessoal deixa um negócio desse. Certo? Deixou um negócio desse. É um absurdo completo, justificado na época que você estava transitando os instrumentos de política monetária. Então, ainda tinha momentos onde alguns instrumentos estavam no Banco do Brasil, etc. Mas essa conta-movimento só foi extinta nos anos 80. A transição dos instrumentos já tinha ido por muito tempo. O Banco do Brasil disse que fazia algumas operações em nome do governo e, portanto, merecia ter esse direito de sacar. Mas, tudo bem, vai fazer coisa do governo, põe no orçamento fiscal, dá o dinheiro e faz, certo? Não precisa ter um direito de sacar lá no Banco Central. É como se você tivesse um empréstimo de liquidez automático para o Banco do Brasil a hora que ele quisesse, sem taxa de juros. Certo? Quer dizer, né? É um absurdo completo esse troço. Certo? Quer dizer, e isso inviabiliza a gente ter um conhecimento melhor sobre como é que era a política monetária da época. Né? Muita coisa tem ainda que ser explicado por que você deixa essa conta-movimento flutuar e funcionar. Né? Então, esse é o primeiro detalhe. Né? Eu tenho um banco, que é um banco comercial, tudo bem que ele é público, certo? Mas que pode sacar no Banco Central quando ele quiser. Né? E a segunda coisa é que você tem no Banco Central uma série de operações que são operações que, no fundo, são operações de BNDES, de outros bancos, não de um Banco Central. São operações fiscais, que têm origem, de certa maneira, fiscal, operação de empréstimo à agricultora aqui em Ribeirão Preto, certo? Quer dizer, então, você tem linhas de crédito para a agricultura, né, que faz parte de uma conta lá do Banco Central chamada Fundos e Programas. Fundos e programas, né, num Banco Central clássico, fundos e programas com os bancos. Né, empréstimo de liquidez, empréstimo de solvência para fazer certas coisas, tal, normal. Mas fundos e programas com agentes não monetários ou agentes não bancários, certo? É muito esquisito. Então, o Banco Central, em certa situação, podia ajudar a agir como se fosse uma espécie de um BNDES. E, nesse sentido, existia para o Banco Central uma espécie de orçamento monetário, que não era só um orçamento, vamos dizer assim, de política monetária e títulos públicos e como é que você gere a política monetária, tá certo? Colocou, enxugou moeda, tirou moeda, etc., mas que tinha, nesse orçamento monetário, até algumas operações de crédito tradicionais, certo? Como eu disse, banco de fomento. Né? O que é esquisitíssimo também, certo? Né? Então, você cria um Banco Central, né, para dar uma regulada na política monetária, para não deixar certos problemas, e deixa uns buracões como esse aqui, difícil de entender, certo? A não ser que existissem algumas intenções importantes aí por trás. Certo? Então, aqui a criação dos bancos e algumas críticas em relação ao que foi feito. Né?
Então, aqui um pouco os fundos de fomento que estão no Banco Central, né? Então, apoio à agricultura, refinanciamento rural, desenvolvimento de pecuária. Então, você vê aqui um monte de coisa, né, que não é clássico de Banco Central. Certo? Quer dizer, até a operação de repasse internacional está ali. Certo? Né? Então, isso em relação às reformas monetárias. Tem mais uma série de reformas que, como a gente já está tarde, certo? Eu vou acelerar aqui, né, e vou deixar para as próximas aulas a gente retomar um pouco essas reformas. Né? Mas só para destacar, a outra coisa importante aqui, reforma importante, que inclusive pode cair lá no quiz, então eu precisava falar um pouco agora, certo? É a questão do FGTS, né, a criação do Fundo de Garantia, né, que é uma reforma importante, né, na administração do mercado de trabalho, aqui, da legislação trabalhista. Porque o que existia antes do FGTS era, vamos dizer assim, uma política salarial, que é, enfim, uma política de mercado de trabalho, que era de estabilidade, inclusive para o setor privado. Então, antes de 64, no setor privado, depois de 10 anos de emprego no setor privado, você não podia ser demitido a não ser por justa causa. E a cada ano de trabalho que você tivesse, né, depois de um ano de trabalho, você tem direito a um salário de abono. Depois de 9 anos de trabalho, você tem direito a 9 salários de abono. Né? E com 10 anos você não pode mais ser mandado embora. E essa legislação, ela era considerado que entravava muito o sistema. Você não podia mandar embora depois de 10 anos, e você acabava mandando muita gente embora nos primeiros anos para não ter esses custos, aí, essas multas. Né? E aí você cria o FGTS, que é o FGTS que está aí hoje, certo? Quer dizer, né? Então, patrões e empregados depositam uma grana no fundo, né? E quando tiver determinados anos de trabalho, pode sacar esse fundo, ou quando acontecer alguns problemas na vida, certo? Quer dizer, né? Quando você for mandado embora, quando você tiver desemprego, quando você tiver alguns problemas de saúde, né? Quando você casar, né? Esses problemas que acontecem na vida da gente, certo? Então, você pode sacar o FGTS em determinados momentos. Se você olhar o fundo, enquanto você saca, e olhar aqueles abonos que você tinha que receber depois que você fosse mandado embora, né? Então, se você fosse mandado embora depois de 5 anos, você tinha mais ou menos 5 anos de salários que você podia receber, né? 5 meses de salários a mais, que é mais ou menos, talvez, o fundo de garantia. Se você fosse mandado embora depois de 5 anos de trabalho, você poderia sacar o fundo de garantia, talvez até um pouco mais do que isso. Então, é essa a ideia do fundo de garantia. Qual é a vantagem disso para o mercado de trabalho? É tornar, segundo o pessoal, um mercado de trabalho mais fluido, né, sem essas limitações a empregar e desempregar. E para o governo, certo? O que acontece aqui? Eu tenho um fundo, certo? Eu tenho dinheiro que está entrando, está entrando. Vão lembrar que o período subsequente aqui é o período do milagre econômico, onde tem um crescimento gigantesco, ninguém é mandado embora desse período. Então, o dinheiro continua entrando e esses problemas da vida acontecem, mas são poucos. Então, tem pouco saque no FGTS. Então, o FGTS é uma fonte enorme de dinheiro por parte do governo, né? E fica um monte de gente de olho no FGTS para usar esse FGTS para alguma coisa. Na origem, o FGTS era utilizado para políticas de habitação e saneamento. Era para financiar, inclusive, crédito imobiliário, né, financiar o Nossa Casa Nossa Vida da época, né, que era o BNH da época, né, financiar o sistema de financiamento imobiliário, habitacional no Brasil, assim como determinadas obras na área de saneamento, etc. De qualquer maneira, é mais uma fonte de renda na mão do governo. Isso vai cair, isso vai acontecer também depois com o PIS/PASEP, que vai acontecer depois, a gente explica nas próximas aulas, mas também é uma nova fonte de recursos que vai entrar na mão do governo. Né? Então, essas reformas dão dinheiro para o governo. Né? Reforma tributária, FGTS, choque tarifário, certo? Tudo grana na mão do governo. Do ponto de vista externo, tá certo? Não tem uma grande reforma, mas tem duas coisas importantes. Né? Tem a 4131 e a Resolução 63, que são regras que facilitam a aproximação do Brasil com o sistema financeiro internacional. Então, a Lei 4131 permite que as empresas brasileiras captem recursos lá fora diretamente com mais facilidade em relação ao que era antes.
Então, muito do endividamento brasileiro durante o milagre vai ser feito pela 4131. E a resolução 63 vai ser a mesma coisa, só que pela intermediação dos bancos brasileiros. Então, um banco brasileiro pode captar dinheiro junto a um banco estrangeiro lá fora e repassar isso no mercado brasileiro. Os bancos vão fazer muito essas operações de 63, essas operações de repasse, né? Então, essa é uma questão importante na reforma em relação ao setor externo, essa aproximação com o capital estrangeiro. Também tem uma série de declarações que a gente não vai tomar o dinheiro dos caras, que a gente não vai tomar os investimentos que eles fizerem aqui, etc. Do ponto de vista cambial e tarifário, o que você tem é uma coisa que o grosso já aconteceu antes, tá certo? Mas a ideia é de fazer um câmbio único. Na época do Getúlio e do Juscelino, a gente tinha câmbio múltiplo, tinha várias taxas de câmbio para várias operações. Aqui a ideia é de unificar o sistema cambial e isso vai ser feito, né? E o que tem de novo, certo, em relação ao sistema cambial vem depois, que é em 68 o sistema de desvalorizações. E em relação às exportações e importações, o que você criou aqui diminuiu alguns probleminhas que eu tinha em relação às importações. Eu tenho algumas regras não tarifárias que eu eliminei, mas em relação às exportações, aí principalmente modernizar o sistema de apoio às exportações. Então, eu tenho alguns incentivos fiscais e eu tenho todo o sistema BFIEX, certo? Que é o de benefício ao financiamento das exportações que está sendo montado. Então, eu tenho a modernização dos órgãos, principalmente a CACEX do Banco do Brasil e o Conselho de Política Aduaneira, que tem essa função de melhorar o financiamento externo, né? Então, isso só para a gente fechar aqui as reformas, certo? E fechar a aula, certo? Dizendo o seguinte, certo? Que essas reformas todas reestruturaram, no fundo, a capacidade financeira e de intervenção do Estado. Então, quando eu disse que o PAEG não era um plano liberal, é isso que eu estou dizendo, né? Ele não privatizou nada, não tem nenhuma privatização, não falei nada disso até agora, e não teve, certo? Você simplesmente aumentou o financiamento do Estado, criou novos instrumentos, né? Banco Central, uma série de incentivos fiscais, novas fontes de financiamento, etc. Então, aumentou muito a capacidade instrumental de intervenção do Estado e a capacidade financeira do Estado, com receitas tributárias, com esses fundos, aí, o FGTS, com uma nova possibilidade de captação de recursos, que são os títulos públicos, e essas operações de captação externa servem também para o governo, né? Então, eu tenho dinheiro, de novo, começando a entrar na mão do governo, além de novos instrumentos. Então, quando eu disse que mantém o desenvolvimentismo, mantém o Estado e a capacidade de intervenção. Criou algumas coisas novas que não tinha antes. Por exemplo, crédito consumidor. Essa é uma coisa nova que vai ser muito usada no Milagre. O Milagre eu sempre digo que o Milagre são as Casas Bahia, certo? O Milagre é muito consumo, bem de consumo duráveis. Isso é a essência do Milagre no Brasil. E bens de consumo duráveis, não porque a população ficou exatamente mais rica, mas porque se endividou para fazer compras, né? Esse é um pouco uma parte do Milagre, né? Tem uma questão diferente em relação aos anteriores, que são esses mecanismos de promoção de exportações e também esses mecanismos de auxílio à agricultura, certo? Quer dizer, então, é um desenvolvimentismo com um olhar talvez maior para as exportações e para a agricultura. E a grande crítica a essas reformas, vamos dizer assim, é que elas são concentradoras de renda, né? Quem recebe esses benefícios não são pobres e nem pequena empresa, certo? A política salarial a gente já viu que é concentradora, né? As políticas de tributária é uma política que tem um problema também concentrador de renda. A gente tem, assim, o fechamento de uma série de instituições ou a intervenção de uma série de instituições que poderiam diminuir. Então, é por isso que a gente diz que é um desenvolvimentismo conservador ou concentrador de renda e não distribuidor de renda, tá? Eu juro que eu encerro agora, tá certo? Que se a gente já... Eu peço desculpas de ter acabado aí com o almoço de vocês. Perdão, né? Mas enfim, é isso. Desculpem aí a demora no encerramento. Prometo que nas próximas vezes eu vou ajustar as aulas melhores, né? Vocês têm perguntas? Eu vou desligar aqui a gravação para ver se vocês têm perguntas sem gravação.